Mas eu quero também trazer uma pinceladinha aqui de uns 10 minutos, conversar com você que está aí na sua casa. Conversar com você que está aí na sua casa. Se você hoje olhar para o Evangelho de São Marcos, capítulo de número 3, verso de número 25, você encontra vendo Jesus dizendo que se uma casa se dividir contra si mesma, a tal casa não poderá subsistir. Marcos capítulo 3, verso de número 25, palavras ditas pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem propriedade naquilo que Ele fala. Se uma casa se dividir contra si mesma, a tal casa não pode subsistir. Eu vou ler esse mesmo versículo na tradução NTLH, para simplificar, para você ver o que Jesus estava querendo dizer. Se uma família se divide, e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, esta família será destruída. Se uma família se divide e os seus membros começam a lutar entre si, a combater uns aos outros, a começar a guerrear uns com os outros, a começar a se confrontarem uns aos outros dentro da sua casa, esta família vai ser destruída. Agora eu vou ler Marcos capítulo 3, verso 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, ou marrar o valente, então roubará a sua casa. Preste atenção nestas simples palavras que eu quero entrar em conexão com você. Vamos criar uma coordenação de raciocínio entre eu e você e a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, eu penso até que ele usou uma radicalidade muito forte, mas era Deus usando aquele homem. Na sua primeira carta, escrevendo a Timóteo, capítulo 5, verso 8, ele disse assim, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Vou repetir para você ver o poder impactador dessa expressão. Olha o poder impactador, a radicalidade expressiva gramaticalmente que Paulo utiliza. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente, veja que esse prefixo gramatical ele fala, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Quer dizer, não adiantou nenhum sistema litúrgico, não adiantou nenhuma penitência praticada, esta fé, todo esse currículo, esse histórico religioso é neutralizado, negou a fé. E agora veja como Paulo caracteriza, dizendo, é pior do que o infiel. O que Paulo está querendo dizer? Nosso maior patrimônio que Deus deu para nós na terra é a nossa família. Eu costumo dizer que ela é o céu da esposa, o paraíso dos filhos e o reino do esposo. A família é uma das coisas mais cobiçadas pelo adversário, é a sua família. Ele não está muito interessado em ouro, em diamante, na sua fama, na sua popularidade. Ele não tem muito interesse na sua estética, mas ele tem um interesse enorme na sua família. A primeira coisa instituída por Deus na terra foi um lar. A primeira coisa instituída por Deus na terra foi um lar. Deus não criou uma igreja, haja uma igreja. Ele podia ter criado. Ele não disse, haja primeiro, vou criar logo uma sociedade. Ele podia ter criado. Ele criou um lar. E dentro deste lar, ele colocou um homem e uma mulher. Macho e fêmea os criou. Agora preste atenção em algo aqui importante. O Senhor Jesus disse que a única maneira de uma família se autodestruir, o poder mais ofensivo e destruidor de uma família é quando ela utiliza as suas armas para guerrear contra si mesma. Jesus estava dizendo assim, olha, a família é um projeto de Deus, é uma instituição de Deus.
Deus acredita na família, Deus acredita no casamento, Deus acredita no lar. Mas se esta família se começar a revidar uns contra os outros, o poder mais destrutivo de um lar é quando eles começam a guerrear entre si. Jesus disse: ninguém pode roubar os bens do valente. Que bens são esses? Será que Jesus estava materializando isso aí, esses bens? Será que ele estava falando era de bens materiais? Será que ele estava falando que era de bens como matéria? Bens aí no sentido da visão de Jesus, está falando de valores, está falando de princípios. E quando você tira o alicerce de uma família, que são os princípios morais, a responsabilidade, quando você tira de uma família a autoridade de um pai, a autoridade de uma mãe, quando você introduz um veneno deteriorador e destrutivo dentro de uma família, que é a imoralidade, quando você tira Deus de dentro da família, você começa automaticamente a levar esta família à autodestruição. Porque Jesus falou o seguinte: o inimigo, ele só vai conseguir saquear essa família se ele manietar o valente, se ele neutralizar o valente, se ele amarrar o valente. Deus tem um valente dentro da sua casa, e o adversário não vai chegando e dizendo: eu tenho a chave daquela casa, eu faço o que eu quero dentro daquela família. Mas se tiver um homem de Deus dentro daquela casa, se tiver uma mulher de Deus dentro deste lar, e essa pessoa se posicionar como dizendo: eu sou o valente instituído por Deus dentro desta casa, dentro desta família, eu vou representar Deus dentro deste lar, eu vou representar Jesus dentro desta casa, eu não admito, eu vou batalhar, eu vou usar as armas que Deus me deu para proteger, para amparar, para guardar a minha família. Com certeza os bens não serão roubados. Não dê por entregue. Por que você acha que a mídia investe bilhões e trilhões de dólares em mecanismos e formas e maneira para deteriorar, para saquear a moral da família, destruir a família? Porque se a instituição criada por Deus é dessa instituição chamada família, é que o indivíduo sai treinado, educado e preparado para criar uma sociedade onde o indivíduo aprende desde cedo a respeitar a autoridade, a respeitar os compromissos sociais, os compromissos morais. Deteriorando a família, automaticamente a sociedade entrará em autodestruição. E Jesus está dizendo que o adversário, ele quer manietar o valente. E você que está me ouvindo aí agora, você tem desempenhado o seu papel de valente dentro da sua casa? Você tem chamado a atenção de Deus para dentro do seu lar? Você tem batalhado as batalhas espirituais da sua família? Você tem enfrentado as barreiras que o adversário tem levantado? Ele tem feito de tudo, ele tem feito de tudo para que vocês comecem a lutar entre si, porque ele sabe que a força mais destrutiva de uma família é quando ela começa a guerrear entre si mesma. Jesus falou isso aqui, não foi eu que estou falando, foi o próprio Jesus que está falando. Então é preciso que vocês aprendam a construir bases de sustentação espiritual dentro da sua casa. O teu adversário não tem medo da cerca de serpentina que você colocou em volta da sua casa. O diabo não tem medo disso. O diabo não tem medo de cerca elétrica. O sensor de alarme que você colocou lá dentro da sua casa não detecta demônio. Os demônios não disparam alarme da sua casa. Os demônios não têm medo do seu Rottweiler, não tem medo do seu Pitbull. Os demônios não têm medo da sua carabina, não tem medo do seu 38, não tem medo do seu cinturão de MMA. Os demônios não têm medo do histórico da sua família, não tem medo da sua cara feia, da sua arrogância. Os demônios não têm medo da sua ignorância, da sua estupidez. Eles não estão nem aí com você. Eles só respeitam a presença de Deus dentro da sua
casa, aí eles respeitam. Se eles passarem na rua e ver a marca espiritual do sangue de Jesus na sua casa, eles falam: respeita aí, ó. O Todo-Poderoso manda dentro desta casa. O Todo-Poderoso tem a chave desta casa. O Todo-Poderoso tem a guarnição desta casa. O Todo-Poderoso passou a marca do sangue do seu filho nesta casa. O Todo-Poderoso instituiu a guarnição desta casa. Com certeza, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Nós precisamos pegar a nossa família e saber de uma coisa: Deus manda nesta casa. Crie métodos, formas e maneira que Deus esteja acessível dentro do seu lar. Cria meios e métodos e maneira para que Deus esteja acessível dentro desse lar. O grande problema dessa sociedade é que eles se espiritualizam em qualquer lugar do mundo, menos dentro da sua casa. Eles acessam Deus na porta de delegacia, eles acessam Deus em prisões, e é bom, maravilhoso. Vão para a rua, faz live aí ajoelhado no meio das calçadas, fala línguas estranhas nas praças, prega e aí tem milhões de visualizações. Mas a sua casa está morrendo. Dentro da sua casa você é uma cobaia sentimental de quem você ama. Você sente uma pessoa intimidada, você tem vergonha de deixar Deus ter acesso dentro da sua casa. E Satanás está assim: olha, você pode deixar Deus te usar em qualquer lugar do mundo, não te usando dentro da sua casa, não tem problema. Você pode pegar Camboriú e virar de cabeça para baixo, não deixando Deus te usar dentro da sua casa. Você pode ter milhões de visualizações no YouTube, não deixando Deus te usar dentro da sua casa. Você pode ir lá na empresa, pular para riba, subir na mesa, falar língua estranha, entregar a profecia para todo mundo que você quiser. Só você não deixa Deus te usar dentro da sua casa. Porque dentro da sua casa tem o tesouro que eu mais quero: seus filhos, sua esposa, seu lar, sua família. Mas eu sou um homem de Deus, eu estou profetizando para vocês: seja um valente. Assume a sua posição de valente. Assume a sua posição de valente. Assuma a sua posição de representante de Deus. Assuma a sua posição de mulher de Deus, de homem de Deus dentro da sua casa. Eu fico vendo quando a Bíblia diz assim: ainda que Noé, Jó e Samuel estivesse diante de mim com esses pedidos, Noé, Jó e Daniel, quer dizer, Ezequiel 14:14. Ainda que Noé, Jó e Daniel estivessem diante de mim com esses pedidos, não entenderam. Por que Deus fez referência a esses homens? Primeiro, Noé foi o maior pregador que já teve nessa história, com exceção do Senhor Jesus. Porque diante de um mundo corrupto, diante de um mundo imoral, aonde se cultuava demônios, aonde se cultuava imoralidade, Noé conseguiu salvar a sua família. Ele conseguiu fazer a cabeça da sua família, o coração da sua família, para entrar na arca, e ele salvou toda a sua casa. Esse é o maior pregador do mundo, é esse. O que adianta eu, como pastor, ganhar o mundo inteiro e minha família ir para o inferno? O que adianta eu ser uma bênção na casa de todo mundo? É balabalaia daqui, balabalaia dali. Eis que é do meu agrado, eu tenho um recado para isso. Entrega recado para sua mulher. Fala para ela que vocês precisam de orar junto. Entrega recado para seu esposo. Fala que vocês precisam converter, ser crente, mudar de vida, tomar vergonha na cara. É lá que Deus quer te usar. É junto com o seu filho, com a sua filha. Não é encher a sua casa de filme pornográfico. Não é encher a sua casa de filme de terror. Não é deixar uma televisão ligada 24 horas dentro de casa, só trazendo notícia de desgraça, de miséria, de tristeza, de desânimo. Põe Deus dentro da sua casa. Põe Deus dentro da sua casa. E o Brasil está virando de cabeça para baixo. E eu estou vendo crente desesperado, crente dando depressão, crente ficando oprimido, crente com medo de tudo que está acontecendo. É porque só fica no pé da televisão, só fica no pé dessa Globo maldita, só vê neles trazer notícia miserável. Desliga essa maldita, ou então põe no YouTube, vai ouvir hino, vai ouvir pregação de pregador ungido. Põe Deus falar dentro da sua casa.
Introduz Deus no seu lar e fala para esse capeta: some da minha casa. A minha casa é uma casa de Deus para a glória de Jesus. A minha casa é casa de Deus. Quem tem prioridade na minha casa é Deus. Quem fala na minha casa é Deus. Quem derrama poder na minha casa é Deus. Quem traz alegria não é William Bonner, que é o que dita as regras da minha casa. Quem dita as regras da minha casa não é Globo, não é Globo News, não é Record News. Crente aí está preocupado com o coronavírus. Vai orar, meu filho, vai jejuar, vai ler Bíblia, desliga essa merda e vai buscar a presença de Deus para a sua vida, que você vai sentir a presença de Deus no seu lar e na sua casa agora.